Felipe Teles, amigo querido, plantador da Igreja Raízes. Torcida do Flamengo já estava preparada para... Plantador da Igreja Raízes, no Rio de Janeiro. Muito bom tê-lo aqui com a gente, que Deus abençoe. Obrigado. Sinta-se muito à vontade. A casa é sua, tá bom? Microfone só. Você tem... Bom dia, gente. Alegria estar aqui, demais para falar com vocês, especialmente acho que num lugar que eu de fato me sinto muito em casa. Acho que em primeiro lugar muito privilegiado e muito honrado de fazer parte dessa celebração, junto com você, Ricardo, com a sua igreja, essa Chácara Primavera, mãe de tantos nós aqui, né? Ou a voz de tantos nós aqui, celebrando esse movimento tão bonito, qual a gente faz parte. E digo num ambiente que me sinto em casa e família, não apenas pela amizade que eu tenho com tanta gente aqui, mas acho também pela familiaridade ministerial. É aquele lugar que a gente não se sente deslocado, ainda que a gente não conheça todo mundo. A gente não se sente assim aqui? Que às vezes a gente vai em algumas reuniões denominacionais, apesar de ter um vínculo ali institucional muito próximo, às vezes a gente sente um peixe fora d'água, tem uma relação com um ou com o outro, vai num congresso com uma teologia que a gente acredita mesmo, mas ainda assim tem algumas diferenças. Aqui parece que a gente está falando a mesma linguagem, e é tão bom quando a gente pode fazer parte disso e ter esses momentos edificantes, não apenas nas palestras, nos painéis, em tudo que a gente está vivendo aqui, mas muito na relação, no estreitamento dos nossos laços, em conhecer gente nova, sonhando, vivendo, experimentando esse movimento tão bonito de transformação do nosso país, das pessoas, através do Evangelho de Jesus Cristo. E a gente vai falar agora sobre esse movimento que se renova. O Renato falou aqui no primeiro dia como esse movimento nasce, Dodô falou ontem como esse movimento cresce, e o meu desafio hoje é falar como esse movimento se renova, e eu quero começar contando para vocês a história verídica, apesar de eu não vou falar o nome delas, de duas igrejas. Primeira dessas igrejas, uma igreja que não é aqui no nosso país, uma igreja lá nos Estados Unidos, uma igreja pequena, que um dia ela cresceu e não ficou conhecida pelo seu tamanho. Muitas vezes a gente conhece a igreja pela sua capilaridade, pelo seu volume nas redes sociais ou até mesmo na nossa vizinhança. Esse não foi o grande chamariz aqui daquela igreja, foi o tamanho da visão dela a respeito da plantação de igrejas e do alcance de pessoas ao seu redor. E foi assim que aconteceu. Ela alcançou porque ela tinha uma linguagem, ela não abria mão do evangelho, a gente vai falar sobre isso, uma linguagem acessível para a comunidade, que era formada naquela época tipicamente por uma classe média americana. E eles começaram a plantar igreja em tudo quanto é lugar nessa cidade. E ainda hoje, se você for ali naquela cidade e perguntar grande parte das igrejas, elas vão dizer, quem nos plantou, a nossa mãe, foi aquela igreja lá. Só que na década de 80, 90, a cidade mudou o seu cenário. Um grande grupo de latino-americanos, não vou falar em palavra invadiu, porque dá sempre um sentido negativo, né? Chegou aqui naquela cidade. E o bairro onde a igreja estava localizado, ele mudou. Ao invés de ser um bairro da típica classe média americana, ele se tornou um bairro de latinos. E isso mudou muito a linguagem, isso mudou muito as figuras, isso mudou muito a musicalidade, a maneira como se comunicava, até porque era um outro extrato social e cultural, e as famílias ali, por motivos os mais diversos, começaram a se mudar. E a igreja começou a entrar nesse desafio. Nós fomos plantados, nós crescemos, nós plantamos novas igrejas, o nosso entorno mudou, o que a gente vai fazer? E qual foi a decisão dela? A gente vai permanecer igual. E por causa disso, por causa de todos aqueles desafios, da qual ela não conseguiu se adaptar, essa igreja hoje é apenas uma lembrança. Ela até existe, mas ela é sombra daquilo que um dia ela foi no passado, com o seu vigor, com a sua frequência e com a sua visão de plantação de igrejas. Agora a gente pega um avião, desce lá dos Estados Unidos e aterriza aqui pertinho de nós, no Brasil. Perto de vocês, mais especificamente, ainda que a gente não diga o nome. Uma igreja que ficou conhecida pela sua
musicalidade muito especial, não num tempo tão recente como o nosso, mas talvez num tempo um pouco mais remoto. O som que aquela igreja trazia, misturando essa coisa da brasilidade, da musicalidade, arte e evangelho, talvez hoje para a gente, pensando hoje em 2024, seja até lugar comum, mas naquela época era absolutamente revolucionário. Eu lembro de alguém dizer uma coisa, olha, que eu fiquei assim, pasmo. Primeiro, o pastor não prega de terno. E outro, ele não tem gabinete, ele vai aconselhar num café. Eu sei que a gente está até retomando toda essa realidade, mas num tempo onde isso era inviável, ou quase impossível, uma novidade muito grande, aquilo era espantoso. Era uma igreja, e ao mesmo tempo ela era bíblica. Só que sem o engessamento que a gente às vezes via acontecendo, engajada na missão, uma bênção. Mas ali houve uma revolução naquela igreja. Todos eles ali resolveram fazer uma releitura do cristianismo. Sabe aquela ideia, aquela história de que talvez esses 2000 anos de cristianismo as pessoas não entenderam como nós aqui nessa igreja, no Brasil, nessa pequena comunidade, a gente vai entender? Foi isso que eles fizeram. E aí releu tanto, e tanto, que hoje, quando você olha ali também, naquela pequenez da igreja, agora falando numericamente, talvez a gente tenha dificuldade de chamar aquela localidade, aquele grupo de irmãos, ainda que queridos, de igreja. E eles estão até hoje revolucionando o cristianismo, quando na verdade, acredito eu, que eles estão cada vez mais se distanciando dele. Ascensão e queda dessas duas igrejas que geraram um movimento. E para usar uma palavra muito da moda, que a gente usa para tudo, foram ciclos. E talvez você conheça histórias parecidas como essas dessas duas igrejas. Gente que no começo estava fazendo a coisa certa, mas em algum momento se desvencilhou, se desvirtuou para fazer coisas que nada mais tinham a ver com o seu propósito inicial. E ali encerraram os seus ciclos. E outros que admiravelmente estavam fazendo a coisa certa, mas por motivos outros, e continuaram fazendo a coisa certa, mas por motivos outros, os movimentos, aquilo que foi gerado, um dia, infelizmente, se tornou pó diante de uma lembrança numa prateleira de alguma coisa que aconteceu no passado. E a pergunta aqui desse movimento que se renova, ela não está apenas colocada no ar como alguma coisa etérea que nada tem a ver com a gente. Acho que todos nós aqui estamos nos perguntando como é que a gente renova esse belíssimo movimento da qual todos nós fazemos parte aqui. Porque eu não acredito que ninguém está aqui para celebrar uma morte ou torcer por uma morte futura de um movimento tão bonito como esse. Ninguém está aqui esperando, comemorar o enterro com o cadáver desse movimento para dizer, eu te disse, eu falei. Não, a gente está aqui porque a gente está empolgado, porque aí, usando outra frase que eu só vou usar hoje, o melhor ainda está por vir. Tomara que não esteja gravando. E como é que a gente consegue se renovar? Como é que esse movimento que tem tudo para continuar abençoando tanta gente no Brasil e no mundo pode ter um fôlego novo? E eu sou presbiteriano, então quantos pontos eu vou apresentar para vocês? Obrigado. 3 pontos. O movimento se renova quando ele não abre mão do evangelho e ele é renovado por ele. Eu falei essa frase e você lembrou de um pastor, não lembrou? Você lembrou provavelmente do Tim Keller. E até deve ter dito assim, 2 coisas. Primeiro, que obviedade. E segundo, que legal preparar um sermão onde você simplesmente cola o que aquele pastor que todo mundo aqui admira fala há tanto tempo. E eu quero falar justamente sobre isso, inclusive sobre essa impressão que a gente tem quando ouve a palavra evangelho, renovação, centralidade do evangelho, como isso impacta a maneira como a gente vê as coisas. Porque ele repetia muito isso. Nos seus livros, na sua literatura, nos seus tweets, nas suas palestras, no corte, o que a gente via era evangelho, uma igreja centrada no evangelho, uma igreja renovada pelo evangelho. Em algum momento, todos nós que trilhamos essa caminhada de plantação de igreja,
a gente se perguntou, ou a gente queria dizer para ele que não era isso bem que a gente queria ouvir sobre, da boca do Tim Keller. A gente queria ouvir outras coisas que fossem muito mais interessantes para a gente. Quais são os princípios básicos e secretos da plantação da Igreja Redeemer? Diz para mim, Tim Keller. Hoje, se a gente quiser ter acesso a isso, só a gente mudar de religião, né, gente? Ainda bem que alguém riu, né? Porque lá, talvez você escreveu esse livro, mas tem ali uma coisa, Tim Keller, que você não escreveu, mas conta para mim, só para mim, eu prometo que eu não conto para ninguém, qual o segredo para que essa igreja cresceu e foi plantada de maneira tão saudável. A gente queria ouvir isso. Qual era o pulo do gato? Como é que é a sua linguagem de verdade na prática? Tim Keller, agora eu vou começar a minha igreja, eu pinto a parede de preta ou é de branca? A luz é amarela, ela é colorida, e o nome? Eu coloco aquele nome meio conceitual, diferente, que ninguém vai entender muito bem o que eu quis dizer com aquele tipo raízes. Ou eu volto a fazer igreja presbiteriana, igreja batista, igreja metodista, comunidade XYZ, igreja luterana da redenção. A gente queria ouvir alguma coisa que trouxesse uma ferramenta muito prática para a gente. Aí ele vem insistindo com esse papo de evangelho. Aí eu digo que talvez a minha cabeça, e você talvez se tenha identificado com isso, fica assim, poxa, isso parece coisa de americano, que vem aqui para o Brasil e que fica escrevendo para o mundo achando que ninguém sabe nada. É o colonizador que chega aqui nessa tribo indígena chamada Brasil e vem trazer para a gente espelhinho. E ele vem aqui para trazer, para ensinar o mundo a plantar a igreja, falando de evangelho, a vontade de dizer, na nossa arrogância, e esse é um ponto importante, na nossa arrogância, Tim Keller, eu já li Calvino, eu sei citar Kuyper, Lloyd Jones e tantos outros, e você está querendo me ensinar, nos ensinar a respeito do evangelho? Para com isso, a gente já ultrapassou essa fase há muito tempo. Mas eu acho que ao longo do tempo, eu consigo ver e perceber em mim, na minha igreja, no nosso movimento, e até na ação dele, que isso não era uma vã repetição para um mundo que não sabia nada de teologia ou igreja. Não era por isso que ele repetia. Não era um ensinamento de primeira, é porque em algum momento, qualquer movimento se perde quando ela esquece aquilo que é mais essencial, ao ponto do essencial se tornar irrelevante ou obsoleto. Falar de evangelho, eu quero falar de crescimento. Falar de evangelho, eu quero falar só de estratégia. Falar de crescimento, de evangelho, eu quero falar de forma. E se você acha que eu acho errado falar sobre isso, você está completamente enganado. Tudo isso tem o seu lugar. Mas essas coisas que têm o seu lugar de importância não podem deixar ou obscurecer a importância daquilo que é mais essencial, que é o evangelho. E era isso que ele dizia ali nos seus livros. Você pode plantar uma igreja sem o evangelho. Ela pode crescer sem o evangelho. Você pode se comunicar sem falar do evangelho. Você pode achar que você vai mudar a vida das pessoas sem o evangelho, mas quero dizer uma coisa, você vai estar completamente errado e formando uma estrutura nada sadia segundo os olhos do Senhor. Vamos voltar mais um pouquinho? Não para o Tim Keller, mas vamos voltar para a reforma. E tem tanta coisa ali que a gente pode dizer, faz parte do seu contexto, na sua forma, mas uma coisa a gente não pode dizer que é verdade. Em uma das suas 95 teses, Martinho Lutero, para a alegria do Ziegfeld, eu vou citar ele. Tese 62. O verdadeiro tesouro da igreja é o evangelho. E essa palavra tesouro naquela época, lembra que tinha uma conotação toda de riqueza, ou naquele contexto de muita riqueza da igreja católica, tem um valor muito grande. A gente tem muita riqueza aqui. Lutero diz, mas a verdadeira riqueza da igreja não são os seus templos, não é o seu dinheiro, não é seu poderio econômico, mas de fato é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a gente volta mais ainda, agora para Paulo, nesse texto revolucionário por esse movimento, e precisa continuar revolucionário para a gente. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E como é que a gente pode abrir mão
daquilo que Deus colocou como verdadeiramente o poder da igreja e achar que isso é alguma coisa obsoleta, irrisória, diferente, pequena. Lá atrás, quando o Senhor disse que a igreja avança, que a igreja cresce, quando ela de fato prega e vive esse evangelho, mas não é apenas pregar o evangelho, aí vem a outra parte, é se encantar por ele. E não em primeiro lugar, a gente precisa se encantar pelo tamanho do movimento e pelos números, apesar deles trazerem muita alegria para a gente. Mas o que a gente precisa para se renovar, porque essa é a palavra, é a gente se lembrar que acima de tudo a gente precisa se encantar com aquilo que nós estamos pregando. E na verdade a gente precisa voltar a se encantar com aquele a quem a gente está pregando, Jesus Cristo. E para mim foi esse problema daquela segunda igreja que eu falei, aqui perto de nós. Ela quis ser tão dialogal, tão contemporânea, que o evangelho era alguma coisa distante no passado, irrelevante, talvez importante para Paulo, para Lutero, para tantos outros, menos para a gente. E ela abre mão daquilo que é de fato o dinamite da igreja, aquilo que é capaz de sacudir a vida de qualquer pessoa, de qualquer cidade, de qualquer país, de qualquer continente, de qualquer movimento, é o evangelho de Jesus, para a gente se renovar, que a gente continue pregando e se encantando com aquilo que é mais essencial na nossa vida, o evangelho de Jesus. E em segundo lugar, ele se renova também, além de não abrir mão do evangelho, quando ele sabe olhar, ler e agir no seu tempo. E aí eu vou lembrar da primeira igreja, daquela que eu citei o exemplo. Porque existe um olhar necessário para o tempo que a gente vive. Quando a gente se isola, a gente se fecha. Quando a gente se fecha, a tendência é que a gente morra. E quando a gente se... Por que a gente morre? Porque a gente não consegue mais ler o mundo como ele de fato se apresenta. A gente começa a ler o mundo da maneira como ele foi apresentado, talvez muitos de nós aqui, quando nós plantamos a nossa igreja. Quando tínhamos o nosso método, repito, porque está certo ter método, a nossa linguagem, e até mesmo a nossa estética, achando que coisas que hoje são irrelevantes para a cultura presente, a gente discute como se elas tivessem sido discutidas há 10, 20 anos atrás. Olha, que revolução, a gente não prega mais de terno. Que revolução, a gente usa recursos visuais. Gente, isso é uma discussão de 30 anos atrás, e que no coração do não crente faz pouca ou nenhuma diferença. Talvez dependendo do contexto onde você está, é bem verdade isso. E o que a gente não pode ler, deixar de ler, na verdade, não é apenas as coisas que desembocam no nosso método, na nossa linguagem e até mesmo na nossa estética. O que a gente não pode deixar de ler em nenhum momento, que é tão fundamental, é o coração das pessoas. E aí eu vou ler um versículo que também é muito usado para falar sobre essa questão da contextualização e da nossa presença onde a gente está no nosso tempo e espaço. Atos 13:36 diz que Davi, servido ao propósito de Deus na sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Propósito de Deus na sua geração. E hoje, esse é o nosso mundo. Um mundo que eu acho, e aí a opinião, de fato, pessoal minha, começou a ficar maluco recentemente. Recentemente, li-se em 2016. É uma tal de uma radicalização que, de vez em quando, eu não sou como o Dodô para falar o que eu gostaria de falar agora, mas que enche o quê, gente? A minha paciência. Cansativo. Aí eu tive um amigo meu que falou o seguinte, exemplificando essa loucura que é viver nesse mundo hoje. Antigamente, sobre ter filhos, alguém perguntava assim, e aí, você é casado? Sou. Você vai ter filho? Você quer ter filho? Ele dizia, eu quero sim. Quantos filhos? Eu quero ter um. Aí ele dizia o quê? Pô, que legal, bacana. Se tivesse uma roda, e você? Meu sonho é ter 2, um casal, ou 2 meninos, 2 meninas. Aí a gente respondia assim, que bacana, que legal. E talvez um terceiro dissesse, olha, eu quero ter 6 filhos. O que a gente ia dizer assim, que rapaz, a conta vai ser braba, hein?
Mas que bacana, que legal, você é corajoso. E acabava a conversa assim. É hoje assim, gente? Eu vou ter um filho, você é egoísta. Eu vou ter 2. Não era para multiplicar a população na Terra? Se você é um casal, 2 não multiplica. Cadê o seu ação cristã nesse mundo tendo mais de 3 filhos? Eu vou ter 6. Um lado vai dizer, oh glória, aleluia, é o crescimento da igreja. Enche a terra, varão, desses santos homens e mulheres de Deus. O outro lado vai dizer, porque isso também se tornou, você é maluco. Aonde vai ficar você nessa história toda? Você vai se perder. Você só vai ter tempo para ele. Se você é mulher, você não vai ter tempo de fazer seu cabelo. Se você é homem, você não vai jogar seu futebol, coisa parecida. E cansa ter essas conversas, não cansa, gente? Eu falo para minha esposa que às vezes ela chega em casa e fala assim, amor, me fala besteira, amenidade. Quais são os memes mais atuais? Qualquer bobeira, treta boba no grupo de WhatsApp. Treta boba, não quero essas tretas profundas. Porque eu não sei, eu gosto do Twitter muito por causa do Flamengo, eu vou falar essa palavra aqui. Mas também, de vez em quando, a gente vai lá. Gente, parece que aquilo é um retrato da igreja evangélica. A impressão, quem segue aí, quem está no Twitter, é para o mundo que eu quero descer. Não quero participar desse negócio. É todo dia uma polêmica radical diferente. E às vezes eu falo assim, eu não gosto de viver isso. Mas sabe qual é o problema? Essa é a minha geração. Não é só a minha, eu não estou falando da minha idade. Essa é a nossa geração. Você pode ser muito mais velho do que eu, muito mais novo do que eu, mas o fato é que a nossa contemporaneidade, o mundo que a gente vive é assim. E o que eu não posso é tentar viver atrás de um mundo que já não é mais assim. Gente, eu me converti nos anos 90. Me converti em 1995, eu tinha 2 anos de idade. Eu me converti em 1995 e eu vivi, e a gente vou falar aqui desse meu saudosismo, para muita gente aqui que também viveu aquele momento, eu vivo com saudade daquele tempo. Um dia desse eu vi uma foto de vários pastores, e o pessoal comentando assim, naquela época de um festival, de uma conferência, eu acho, daquela época, dizia assim, rapaz, os brabos juntos. Eu sei que ninguém se fala mais ali agora. E não é só por briga, não. Nem sei, talvez até a afinidade seja boa, mas cada um foi para uma maluquice diferente. Mas naquele tempo não era assim. O pregador pregava, a pessoa se convertia, às vezes numa coisa mais interdenominacional. Qual era a frase que se seguia? Você que se converteu aqui hoje, vá para uma igreja mais perto da sua casa. Não tem mais isso não, gente. Você se converteu, vai para Raízes. Eu moro em Campinas, não tem problema, não vai para a chácara, a gente abre ali uma igreja do seu lado, mas vem para mim. É isso que a gente vive hoje. Tenho saudade daquele tempo. E eu fui chamado para ser pastor, não na década de 90, mas no iniciozinho dos anos 2000. E às vezes eu acho que eu queria, não, lá no fundo, afetivamente, eu queria ser pastor naquele tempo. Fala das coisas que se falavam naquele tempo. De paixão, de piedade, de muito mais unidade. Aí eu estou sendo saudosista, porque eu também reconheço, gente, todas as coisas que a gente deixou passar muita pedra ruim naquele tempo. Não tinha filtro. E essa é bem a maior crítica. Não tinha discipulado, não tinha filtro, não tinha... A doutrina, que é uma palavra tão importante hoje, ela era muito minimalista. Creu nisso, está ótimo. Mas a gente não aprofundava as coisas. Mas eu gostava de viver daquela maneira. A gente tinha sábado para louvorzão na igreja, não tinha ar-condicionado na igreja, pelo menos a igreja onde eu estava, na catedral, não tinha ar-condicionado no salão lá de cima, nem no templo, na verdade. E a gente suado ali, cantando, louvando, aquela coisa boa, maravilhosa, mas o mundo mudou e não é mais ele. Aí tem gente que tem saudade dos anos 90. Tem gente que tem saudade da Idade Média. Mas não tem o teólogo que ouve e lê e fala assim, rapaz, aquele tempo era bom. Até você achar que você precisa ir ao banheiro fazer número 2. Não era não, gente. Esqueci de perseguição, maluquice, igreja doida. E tem aqueles que têm a saudade da família americana dos anos 50. Aquilo ali que a gente viveu o ápice do evangelho, a família ali era absolutamente estruturada, não tinha marido que traía a esposa, isso não existia.
Não existia esposa que traía marido, não existia filho que se desviava da fé, que se desviava sexualmente. Era bom quando o mundo poderia viver na propaganda da Coca-Cola do subúrbio americano dos anos 50. Bom era pastorear naquele tempo. Mas o tempo mudou. E nenhum de nós, nem eu nem você, fomos chamados para o passado, mas para o presente. E essa é a questão. A gente precisa ler e agir, ler, olhar e agir com a geração de hoje. E olhar e ter o mesmo olhar de Jesus. Porque Jesus, na sua geração, no seu momento, e óbvio que isso perpetua até hoje, porque ele está vivo, mas ele percorria as cidades, povoados, ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades, e ele vendo as multidões, ele compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Compaixão. O que é que passa na loucura do coração dessa gente hoje, que resulta em tanta loucura sexual, radicalismo, individualismo, essa procura desenfreada pelo bem-estar, talvez a marca do nosso tempo, a experiência, e essa idolatria do eu? O que essas pessoas estão procurando? Como é que a gente vai ler o coração dessas pessoas e como o Evangelho responde a isso tudo? O que está por detrás desses anseios, dessa leitura nova, trazendo as mesmas respostas desse Cristo que satisfaz o coração e é capaz de mudar essa geração? Isso aí da teoria. Porque o que a gente precisa, queridos, é ter uma compaixão de fato ativa para percorrer essas cidades, esses povoados, vivendo e amando e pregando para essa multidão por quem Deus quis morrer. Porque ele não quis morrer só para a geração dos anos 90. Ele não quis morrer mais só para a geração da Idade Média, para os anos 50, que coisa parecida. Não. Ele quis morrer, ele morreu, na verdade, por essa geração que a gente hoje, lá no fundo, a gente tem muita raiva. Pastor Tiago Cavaco, português, ele falou, e eu achei isso muito interessante, é que nós não somos como Jesus. Nós somos como Jonas. Nós não somos como Jesus, nós somos como Jonas. A gente não quer ver a compaixão de Deus para essa nossa geração, como Jonas não quis ver. Não é verdade? A gente não vai entrar aqui na história de Jonas, aí eu sei que todo mundo aqui conhece a história. O que a gente quer é ver essa geração destruída, lá no fundo, para que a gente volte para o nosso tempo áureo, onde tudo era perfeito, no nosso imaginário, é claro. A gente quer ver esses perversos, esses devassos, esses insolentes, esses descompromissados com tudo dessa geração, chame ela do que você quiser, do que eles vivem. A gente não quer isso. No fundo, a gente quer, manda fogo, Senhor, e muda esse negócio. Mas Jesus não manda a gente mandar fogo. Jesus manda a gente se compadecer, a gente amar e a gente trazer esse evangelho transformador para esses mesmos a quem a gente lá no fundo não gosta, até odeia, porque eles estão atrapalhando a gente de viver a nossa maneira cristã hoje em dia. Compaixão, amor, ação e leitura. Deus há de fazer muita coisa nessa geração que lá no fundo a gente nutre um pontinho de raiva. Mas falando de geração, aí agora eu quero só gerar isso, ou colocar isso para dentro aqui do movimento e das igrejas, que aí sim, internamente, as gerações também, eu acho que para renovar, as gerações precisam conversar. E eu sei que se os jovens tomam conta, e a gente pensa que renovação é a velha guarda sair, e uma juventude nova aí assumir tudo, se a gente acha que esse é o caminho, pode ter certeza, a gente está esquecendo, vai esquecer coisas muito importantes. Por exemplo, se os jovens tomam conta, a gente esquece fundamento e perde a solidez. E se os experientes ficam para sempre, perde-se o vigor e também perde-se a continuidade.
Isso é muito bonito. Que bacana. O movimento se renova quando as gerações elas conversam, se ensinam, aprendem uma com as outras. Só que a gente sabe, e aí a gente precisa olhar para nós, que o nosso espírito nem sempre é ensinável. Quem acha que o problema é só com os mais novos, nunca lidou com gente mais velha, não é verdade, gente? E eu estou chegando lá. Gente mais velha e as suas cabeças duras, que muitas vezes estão presas em algum lugar do passado, como diria o filme, achando que as coisas têm que ser assim, de um jeito XYZ. E quem acha que o problema é só com os mais velhos, nunca lidou com a arrogância dos jovens, que acham que já descobriram todas as respostas para alcançar essa nova geração e pastorear melhores igrejas para a glória, não é de Deus, né? Mas para a glória de alguém, nesse tempo que a gente vive hoje. Quando a gente tem jovens ensináveis, uma terceira geração, uma segunda geração, os mais experientes mesmo, ensináveis, e a gente capaz de dialogar um com o outro, eu acho que a gente vai ter de tudo para se renovar, aprendendo com as nossas gerações. Tem mais 10 minutos, gente. Para terminar, esse nosso movimento, ele vai se renovar quando a gente entender as razões profundas e a urgência da plantação de igrejas. Uau, falei o óbvio mais uma vez. Tem aquela história dos antigos que o terceiro ponto, o melhor a gente deixa para o final. Entender a razão profunda, a urgência da plantação de igreja. Isso é óbvio, Felipe. Mas peraí, aí olhando um pouquinho de quem participou e participa dessa história toda, eu acho que nem sempre isso está muito óbvio. Alguém já falou isso aqui hoje, esqueci quem. Mas que plantação de igreja, foi o Ricardo. Plantação de igrejas, para muita gente, era moda. E há um tempo atrás, e talvez isso tenha se arrefecido um pouco no presente, mas há algum tempo atrás, a pessoa saía do seminário e dizia assim, eu quero plantar igreja. Depois de um tempo queria plantar igreja, ficava esse discurso, plantar igreja, e podia parecer que era uma moda, como já foi algum tempo atrás, missões transculturais, vocês lembram disso? Depois houve a moda dos grupos pequenos, de células ou coisas parecidas, e depois veio a moda plantação de igreja. E aí a gente vai ser, poxa, essa moda, qual é a próxima moda missionária? Qual é a próxima moda missional? A próxima moda da igreja? Qual é a missão 2.0 para 2030? Porque esse movimento aí já nem faz tanto sentido assim. Peraí, como assim não faz? Assim como missão transcultural. Talvez a gente não fale tanto, e a gente até pode falar de métodos, tá, gente? De jeitos de fazer. Mas missão transcultural continua sendo alguma coisa fundamental quando a gente olha a estatística dos povos não alcançados. Mas esse não é o nosso assunto aqui. Mas o fato é tirar de nós a ideia de que plantar novas igrejas tem a ver com uma moda. Plantar novas igrejas é mandamento. O doutor deu spoiler ontem do que eu ia falar para vocês. Lembra? Se você não leu Ide por todo mundo e plantar em novas igrejas, porque de fato esse imperativo não existe, você vê nesse mesma grande comissão, você ir por todo mundo, você discipular e você batizar. E a gente faz isso num contexto comunitário. A gente faz isso numa vivência de igreja local. Não foi chamado, pô, vai lá, você vai lá, converte, né? Instrumento de Deus para converter aquela pessoa se converte, aí ela começa a viver do jeito dela. E aí você vai fazendo isso, tocando pessoas e elas vão vivendo. Não, o Senhor toca através da sua vida nessa questão da evangelização e elas são inseridas numa comunidade, por isso elas são batizadas, sinal e selo ali da graça do Senhor, e ali elas aprendem todas as coisas que Jesus ordenou num contexto comunitário. Então, ir por todo mundo e pregar o evangelho é ir por todo mundo e plantar novas igrejas, onde tudo isso que a gente falou, que Jesus nos mandou fazer, ele acontece. Por isso que isso não é moda. E a gente não pode repetir o mesmo erro dos anos 90, por exemplo, aí fazendo essa crítica. Falando até a questão mais interna, que a gente viu esse boom da igreja evangélica crescer, e nesse boom, muita coisa ruim. O que a gente fez? Naquela época, pelo menos, eu experimentava isso, a gente criticava tudo. Ó, tem essa nova igreja nascendo aí, mas só tem coisa ruim. Isso aqui, essa teologia disso, teologia... A gente olhava criticando todos os movimentos. O que a gente deixou de fazer naquele momento? Eu não posso ter controle
sobre o nascimento de uma igreja que eu acho que não contribui em nada com o evangelho. A gente não pode ter controle disso. O Brasil é um estado livre e que continue assim, para que ainda que o cara seja maluco, ele tenha o direito de fazer e de plantar a igreja, a religião que ele queira. Não cabe ao Estado, não cabe a nenhuma instituição religiosa impedir o nascimento de uma loucura. Mas cabe a gente não apenas criticar, alertar e falar, mas cabe a gente também encher as nossas cidades com o evangelho através de novas igrejas que pregam o evangelho. Seja para acolher, e eu sei que não é nem tanto o nosso assunto, aqueles que vão vir de fato decepcionados, tristes, sobrecarregados pela liderança ruim, tóxica e o evangelho ruim que eles ali receberam, ou a doutrina, mas também para que a gente possa alcançar essas pessoas que ainda não conhecem a Jesus, porque essa de fato é a nossa motivação. Falar de dois lugares aqui, a nossa resposta, ou a resposta de Deus, na verdade, para a Europa, não é apenas a gente ficar criticando o secularismo. Porque não é isso que a gente faz? E a Europa, rapaz, a Europa tá sinistro lá. Ali a igreja está virando museu, ali já virou museu há muito tempo, tem igreja que é baixa, a gente faz essa crítica muito importante, necessária e real. Mas a nossa função é olhar para essa realidade, porque a gente crê nesse mandamento, e encher as cidades lá na Europa com o evangelho através de novas igrejas que pregam o evangelho. E quem sentiu o chamado para Paris agora, dá um glória. Mas a gente precisa isso. Em 2022, eu conversei com um pastor argentino, e ele falou que na igreja presbiteriana de lá, não estou falando da realidade da Argentina como um todo, ele disse o seguinte: Felipe, nós não temos aqui nenhum seminarista. Às vezes a gente diz assim, poxa, no meu presbitério, caso de igrejas presbiterianas, a gente só tem 2, só tem 1. Ou esse ano não temos nenhum, mas a gente tem 3 ali para se formar. Num contexto de outras denominações, na sua igreja local, tem aqui alguns vocacionados. O que ele contou é que na denominação inteira, da qual ele faz parte, que é uma denominação da igreja presbiteriana lá, não tem nenhum seminarista. Mas a gente precisa olhar e respira fundo para Buenos Aires e ter compaixão. Até dos argentinos, gente. Mas quando a gente olha para o tamanho do problema, ou melhor, do tamanho do desafio, e a gente vê que isso é um mandamento de Jesus, aí a gente vai entender o porquê e a urgência. O que nós vamos fazer é dizer, eis-me aqui, Senhor. E alguns talvez não tenham entendido, e talvez chamado aqui agora para que você volte a fazer parte desse movimento. Por quê? Porque alguns de nós recebemos no passado, né, esse chamado para plantar a igreja, mas esse movimento acabou com você. Você nunca mais plantou nenhuma igreja, não digo individualmente, mas através da sua igreja nunca mais contribuiu com uma nova igreja. E eu fico me perguntando, por quê? Se ele, quando foi pedir auxílio à chácara, a outras igrejas aqui, para sua igreja fosse plantada, o que a gente acreditava com certeza, e qualquer igreja que apoiou, é que ele tinha uma convicção da importância e da urgência do chamado, da plantação de igreja. Mas se parou nele, talvez, eu fico com essa impressão, de que não tivesse ali no coração a certeza ou as motivações corretas. Talvez ele só quisesse dinheiro para o seu projeto, e não fazer parte do que Deus está fazendo e continuará fazendo no mundo inteiro. Se isso tenha sido a sua prática, não é para sair daqui, até como o Andrew falou ontem, envergonhado, com culpa, é sair desafiado. Se tem pouco, contribui com pouco, mas contribui para esse movimento, plantação de novas igrejas. Se de repente você vai olhar no orçamento e vai ver que não cabe, que você tem uma melhoria muito bacana que você gostaria de ter, talvez é abrir mão desta melhoria, porque você entendeu que tem uma coisa urgente, fundamental na dinâmica de qualquer igreja, que é esse apoio, que é essa parceria para que o evangelho chegue a muitos lugares onde a minha e a sua igreja não consegue chegar. E aqui eu concluo falando aqui do movimento dos morávios, cujo fervor e admiração são inspiradores. E a gente falou aqui do movimento que se renova, porque ele não abre mão do evangelho, é renovado por ele. Quando ele sabe olhar, ler e agir no seu tempo,
as gerações conversando internamente, os nossos movimentos se renovam quando a gente entende as razões profundas e a urgência da plantação de igreja. E no final de tudo, a gente pode falar como assim, o conde von Zinzendorf, o líder dos moráveis, dizia: prega o evangelho, morra e seja esquecido. Prega o evangelho, morra e seja esquecido. A gente precisa ser lembrado por Deus. E por mais ninguém nessa vida. A gente não está aqui para deixar a marca no coração dos meus amigos pastores e plantadores de que igreja maravilhosa eu consegui plantar. A gente está aqui para agradar o Senhor. E se é para ser esquecido, e essa palavra dele, é isso, uma vez eu ouvi o Ed Stetter dizendo que é irônica, porque ele é lembrado pela frase que ele disse que é para ser esquecido. A gente tem que ter menos personalismo e muito mais evangelho. Menos a gente, muito mais compaixão. Muito menos a gente e mais a satisfação por a gente ver igrejas que plantam igrejas e que continuam pregando esse evangelho de Jesus. Que o Senhor te abençoe e que esse movimento se renove a cada dia. E obrigado por tudo, Ricardo, por liderar isso. Obrigado, viu, Felipe? Muito bom. E você recebeu esse cartãozinho aqui quando você chegou. Tem a programação de um lado e do outro lado você tem aqui alguns lugares que você pode se alimentar agora. E aqui o pessoal foi tão caprichoso e colocou aí os cifrões, quanto que você está disposto a gastar, ok? Eu só ia sugerir o seguinte: não enrolem, saem imediatamente, para a gente não pegar o pós-meio-dia nesses lugares e você poder estar de volta aqui antes das 2 horas, tá bom? Porque, como diz o Felipe Teles, aquele grande pregador carioca, o melhor está por vir. Até depois do almoço, 2 horas nos encontramos.